hoje nós vamos falar do enforcado, né? Nós estamos fazendo hoje do enforcado. O enforcado no tarô, eu acho que é essa carta aqui, ó. Grande arquétipo do enforcado, quando a gente olha assim, a gente até lembra, parece um Cristo, né? A carta do enforcado é Prometeu. Prometeu, Zeus queria povoar a terra, então ele determinou que Tebeu e Prometeu ficassem responsáveis por povoar a terra. E eles começaram a povoar a terra e criando os animais e os seres vivos. E Prometeu, Prometeu significa previsão, então ele tinha o dom da profecia, né? E ele, quando ele criou os homens com argila e água, alguns falam que foi com as lágrimas, né? A Atena mandou a energia da vida. Achou aquele projeto tão bonito que mandou a vida. Mas Deus não quis que os homens, que a humanidade, tivesse a mesma capacidade que os deuses, porque isso podia ser uma ameaça. E Prometeu achava que isso não era razoável. Prometeu queria que eles ia ter uma inundação. Mas Prometeu conseguiu avisar o filho dele, o Deucalião. O nome dele, falei aqui, Deucalião. E Deucalião então fez uma arca e foi com a esposa para essa arca para ele poder sobreviver. Depois de 9 dias de inundação, 9 noites, Deucalião fez um sacrifício e Zeus se comoveu e concordou que a humanidade seguisse. Mas isso não diminuiu o que ele sentia em relação a Prometeu. Ele determinou que Prometeu fosse para o monte de Cáucaso e ficasse lá pendurado. E a tortura dele ia ser que todos os dias a águia ia vir e comer um pedacinho do fígado dele. E durante a noite o fígado se regeneraria e no dia seguinte a águia vinha comer mais um pouquinho. Então seria uma tortura eterna para Prometeu. Prometeu ficou nessa posição durante 30 anos, até que Zeus concordou, né, que Héracles fosse lá matar a águia e salvar Prometeu. E nesse momento eles conseguem a grande admiração da humanidade e a humanidade começa a construir templos e começa a usar anéis por causa dos elos das correntes que prenderam e penduraram Prometeu, né? Então é mais ou menos essa que é a história. Quando a gente olha a carta, né, a gente vê toda a dor e a dificuldade. E apesar da dor e da dificuldade, a gente observa que a cara está serena, o rosto está sereno, né? A águia vem de fora, a águia é como se ela fosse aquilo que vem de fora para nos mover, nos bicar, nos falar assim, o que é que eu preciso, né? Porque a roda da fortuna veio e colocou uma situação inusitada, diferente na nossa vida, fez um movimento. Então agora é a maneira como eu vou lidar com isso, com que a roda na carta anterior fez, o movimento que a roda da fortuna fez, como é que eu vou me posicionar diante disso? Eu vou ficar numa lamentação, eu vou me colocar como vítima, eu vou me colocar na dependência disso, eu vou fazer um sacrifício voluntário para que eu possa conseguir algo melhor disso? Então, assim, mesmo que seja, pode ser externamente ou pode ser internamente, que é essa posição desse sacrifício voluntário para me conseguir algo melhor desse movimento. Não significa que seja a nível espiritual, material, físico, mental, não é isso. É um sacrifício voluntário em prol de um bem maior que eu vou conseguir. Muitas vezes, né, é importante que eu compreenda
que é alguma coisa que eu consigo assim antever que eu vou fazer, né? Antes de que a carta da morte venha aí na frente, que é a próxima carta, eu me coloco nessa posição, nessa atitude de submissão voluntária, dentro de um eixo, né, misterioso por trás daquilo que está na volta da roda, né, da roda da vida. Então, é como se eu tivesse que abrir mão do controle da vida e me colocar nessa posição para aquilo que tem que acontecer, acontecer. E que possa acontecer de uma maneira verdadeira, né? E tem um pedaço assim que eu quero ler, que eu acho bem bacana, que está falando assim: contudo, o preço por abrir mão de nossas defesas, de fazermos a viagem da solução e da solidão e da dúvida, parece ser necessário para conseguirmos sentir aquele algo que nos sustenta quando não estamos em condição de sustentar-nos. É o que a gente verdadeiramente fala da fé. Para que eu possa realmente ter a fé e acreditar que qualquer movimento que a roda da vida, a roda da fortuna tenha feito, está fazendo um movimento para que o melhor possa acontecer. Então, eu posso olhar e ver aqui, ó, que eu posso estar fazendo a leitura aqui, que esse sol que está se pondo aqui também é um sol que está me levando ou para olhar para tudo que eu ainda preciso olhar dentro da escuridão, ou que também vai trazer uma iluminação para aquilo que está oculto. Eu tenho que saber como que é que eu vou estar olhando diante disso, né? O enforcado pode estar falando bem disso, pode estar falando também de eu estar pendurada estrategicamente, aguardando o momento certo de agir. Pode estar falando desse sacrifício voluntário, pode estar falando de eu estar me colocando como vítima, na dependência disso ou na dependência daquilo. Então, assim, existem muitas possibilidades. E é isso. Então agora eu vou fazer um jogo, né? Tem uma semana passada eu fiz um jogo para uma amiga minha, né? Ela adorou. Eu fiz um tipo de jogo, hoje eu vou fazer outro tipo de jogo para trazer uma orientação e um esclarecimento para uma pessoa que eu conheço desde que ela nasceu, que é uma fofa, uma linda. E ela é linda mesmo, de verdade, linda por dentro e por fora. E ela tá querendo ter mais clareza para a vida dela. Ela já tá fazendo, ela tá querendo, na verdade, ter certeza de que ela tá no caminho certo. Então a primeira dica é a gente saber que a gente sempre tá no lugar certo e na hora certa. Agora eu posso ter alguma orientação para fazer mais leve e que eu possa chegar melhor aonde eu quero, né? Então vamos ver o que o tarô tá trazendo de orientação e esclarecimento para a vida dela. Então eu peço permissão ao anjo de guarda dela, ao grande espírito, para que a gente possa colocar essas cartas agora. Eu invoco a presença dos nossos mestres, dos nossos guias para fazerem a guarda e a proteção. E eu peço ao meu grande mestre a sabedoria, a confiança, o discernimento, a alegria e o entendimento. E por tudo isso, desde já, eu agradeço. Vamos lá, moça? Ela falou que vai estar assistindo, então vamos lá. Uma cartinha para o momento atual, uma cartinha para o que está difícil, uma cartinha para o que está favorável, uma cartinha para o próximo passo, a mensagem dos mestres. Momento atual, os enamorados, o que está difícil, a estrela, o que está favorável, a imperatriz. O que está próximo? A morte. Mensagem dos mestres, a roda da fortuna. Olha que interessante. Momento atual, aparece aqui os enamorados. Os enamorados, mais do que namorados, está falando de escolhas, decisões e escolhas amorosamente. Escolhas amorosas comigo mesma ou através do coração. Vem com a energia do carro e com a energia da torre. Então é como se estivesse falando: moça, está na hora de você fazer escolhas amorosas com você mesmo, dando a direção para a renovação que você quer na sua vida, o jeito que você quer reconstruir e refazer a sua vida. Essas escolhas estão num momento bom para você fazer essas escolhas. O que está difícil para minha queridona?
é como se ela não acreditasse. Falta fé. A estrela fala assim: olha, você está sendo guiada, direcionada, amparada, igual os reis magos foram guiados, você também está sendo guiada. Existe uma força maior que a tudo conduz. E é como se você não tivesse acreditando e não tivesse clareza muito de tudo que está acontecendo. Então, se ficasse um pouco assim no conflito do que eu desejo e do que é o material que está acontecendo, como se eu ficasse com medo de ficar na falta. Né? A gente fala assim, conflitos materiais, conflitos espirituais, está certo, esse caminho está certo, está bom, isso não está bom. Mas então assim, acredita, tenha fé, acredite. Né? O que está favorável? Olha que interessante. Seu jogo pede mudança, você quer mudar, e a mudança que vem é uma mudança que você quer. Não é nada que ninguém faça com você. O que está favorável aparece aqui a Imperatriz. A Imperatriz com a energia dos enamorados e com a energia da Carta da Morte, que é a carta do que está próximo. A Carta da Morte não é a morte. A Carta da Morte é uma mudança radical que eu desejo. É um fim que é um novo começo, é uma renovação, né? A Imperatriz, ela está grávida de projetos. A Imperatriz, ela é prática, ela é dinâmica, ela é esperta, ela é criativa. Ela é a mulher, aquela que sabe, vamos dizer, ela que vai fazer o projeto arquitetônico daquilo que você quer realmente realizar e construir. Então é como se falasse, está na hora de você reconhecer essa mulher com todas essas competências, essas capacidades que você tem, para que você possa fazer as mudanças que você tanto quer fazer agora na sua vida, porque está na hora de você escutar os desejos da sua alma e fazer os movimentos dentro do desejo da sua alma, né? Na hora que eu olho aqui o que está próximo, aparece a Carta da Morte. A Carta da Morte, olha que coisa mais interessante, com a energia da estrela. Então é como se falasse assim, confia nessa mudança que você tanto deseja, pode seguir o que você está querendo, o que sua alma está pedindo. Faça a renovação que você quer fazer. E quando a gente vê a mensagem dos mestres, aparece a roda da fortuna com a energia do diabo. A roda da fortuna fala assim, vamos fazer um movimento agora de encerrar esse ciclo e avançar em direção a um novo ciclo, fazendo um pouquinho diferente do que eu venho fazendo. Com a energia do diabo, o verbo do diabo é querer. O diabo está falando das coisas que a gente veio viver na Terra. Então é como se estivesse falando, como é que você quer viver as suas relações, como que você quer viver o seu trabalho, o seu estudo, o dinheiro, a matéria, os seus desejos, como que você quer viver essa vida? Qual que é o movimento dentro do seu desejo que você quer fazer? É exatamente isso que está falando. E de alguma maneira, algumas vezes você sente que tem um pouco de um vazio, porque você já começou a mudar. Você ainda não concluiu a mudança, mas você já começou a mudar. É muito interessante isso. Você já começou a fazer a mudança. E é como se também tivesse agora um momento de você fazer assim, uma avaliação e uma consolidação. Como é que eu fiz a minha vida inteira e o que eu estou colhendo agora? Porque eu tenho que olhar o que eu estou colhendo agora e o que eu quero lá na frente. Porque o que eu quero lá na frente, eu tenho que plantar agora. Então eu tenho que arar essa terra do meu coração aqui para mim poder plantar aquilo que eu quero, para me colher aquilo que eu desejo lá na frente. E deixar de plantar aquilo que eu não quero colher lá na frente. Tá nesse momento também. Eu vou fazer mais uma pergunta, né? Para ver se te orienta e te esclarece aí dentro que você me pediu. Então, assim, o que o tarô orienta para que você possa seguir e conseguir esse caminho que você tanto deseja, para que esse caminho seja mais leve, mais fluido, né? Primeira carta, segunda carta, terceira carta. Olha só. Olha só. Presta atenção, que bacana. O imperador é aquele que realiza, que concretiza, que determina,
que corre atrás, que executa. Então é como se estivesse falando assim, faça. E ele vem com a energia do papo, então como se dissesse, tem uma bênção que vem lá do céu, fica conectada com o céu e com a terra, seja uma ponte entre o céu e a terra e realize. E seja mais flexível com você, não seja tão rigorosa com você assim. O louco fala, seja corajosa, ouse, se lance, confie que você pode fazer assim com mais leveza, com um movimento mais leve, seguindo o que a sua alma está pedindo, né? E é interessante que é como se de você fosse necessário agora você escutar a sua intuição. Antes de agir, escuta a sua intuição e na hora que você escutar a sua intuição, se lança com ousadia. E a justiça fala assim, o caminho do meio, o que eu plantar é o que eu vou colher. Então é para mim olhar, o que é meu, o que é do outro é do outro, o que é certo, o que é errado. É um agir desapaixonadamente. E é como se estivesse falando, tem um momento de você agir estrategicamente, de você reconhecer a sua força, porque vem a justiça com a energia da carta da força. Então assim, reconheça a sua força e não queira controlar nada. Não tem que ficar querendo controlar nada. 22, 26. E é um caminho. 8, 12, 34. 34. Só um minuto, deixa eu confirmar aqui. 2 de espadas. Abra as suas ideias. Não fica pensando pequeno. Abra o leque de visão. Enxergue mais amplo. Não fique pensando, só serve se for assim. Só serve se for assim. Abra o leque. Seja mais flexível. Abra-se a mudanças. Seja ousada. E caminho do meio, reconhecendo seus potenciais. Muito legal. E se ponha sempre numa condição de aprendiz. A gente está a vida inteira aprendendo. Não tem nada errado. Se tudo que eu faço eu tomo como um aprendizado, eu vou cada vez dando passos melhores em direção a mim mesma. Então, se colocar como aprendiz, um eterno aprendiz. E ir aprendendo. Como diz o outro, se eu cair, levantar mais rápido. E eu sigo aprendendo. Tudo de bom. E até semana que vem.